boa noite. Iremos começar agora a palestra intitulada Genética do Câncer e os mecanismos epigenéticos que influenciam a carcinogênese e que será ministrada por mim, o professor mestre Jean Anderson Souza. E para quem ainda não me conhece, sou docente de Ciências e Saúde, além de mestre em Saúde Coletiva, especialista em Biologia Celular e em Gestão Ambiental também, e bacharel e licenciado em Ciências Biológicas com ênfase em Genética. Daí a minha principal linha de pesquisa na área de Genética Toxicológica, na sublinha de mutagênese e carcinogênese, que é o que pode ser entendido como o processo relacionado ao desenvolvimento do câncer, né, que é uma das principais doenças de interesse de saúde pública, principalmente no mundo contemporâneo. E esse processo de carcinogênese é dividido em 3 estágios, sendo o estágio inicial, né, chamado de estágio de iniciação, que se caracteriza por ser o momento no qual os genes passam a sofrer ação de vários agentes mutagênicos e cancerígenos, até que ocorra um avanço para o estágio de promoção, onde células já geneticamente alteradas passam a ter ali relação com a ativação de oncogenes, né, o que vai intensificar ainda mais o processo de desenvolvimento e proliferação celular, até que se alcance ali o estágio 3, que é o estágio de progressão, que se caracteriza agora por uma multiplicação celular descontrolada e irreversível, que caracteriza ali a malignidade do câncer, que pode ser compreendido como uma doença de origem genética e multifatorial, resultante do acúmulo de danos genéticos e de regulações epigenéticas em regiões específicas do material genético, que envolvem ali genes de proliferação celular, genes de mecanismo de reparo e genes que controlam o processo de apoptose, resultando em alterações morfofisiológicas celulares que caracterizam a doença, né? No que diz respeito a aos danos genéticos, estou me referindo às mutações, né? Que, como vocês sabem, são alterações no material genético que não foram reparadas e nem descartadas e, consequentemente, transmitidas às células herdeiras, né, às células das próximas gerações. E essa mutação pode acontecer de maneira pontual, quando ocorre ali a alteração em um gene específico, né, na sequência de DNA, ou podem se dar de maneiras a serem chamadas de mutações cromossômicas, quando ali afetam um cromossomo inteiro ou parte deles e, consequentemente, por ser uma área maior de ácidos nucleicos, acaba afetando uma quantidade maior de genes e, consequentemente, alterando uma quantidade mais ampla de informações genéticas. Essas mutações, que são fatores de risco para doenças importantes como o câncer, né, estão relacionados ali ao que nós chamamos de a exposição a agentes mutagênicos, e quando esses agentes mutagênicos são capazes de provocar alterações em regiões específicas, como eu mencionei há pouco, regiões que controlam o crescimento celular, regiões que controlam ali mecanismos de reparo e regiões que sinalizam para a apoptose, aí esses agentes mutagênicos também apresentam uma capacidade carcinogênica. Então, sendo ao mesmo tempo agentes mutagênicos e carcinogênicos, pois a exposição a estas substâncias aumentam muito o risco de desenvolvimento
de câncer. E esses agentes mutagênicos, que também podem ser carcinogênicos, podem ser ali de três categorias ou naturezas, né? Os agentes mutagênicos biológicos, relacionados ali a alguns micro-organismos capazes de induzir a danos genéticos. Tem também ali os agentes de naturezas físicas, como a radiação, por exemplo, e também, né, uma grande quantidade de agentes mutagênicos e carcinogênicos de natureza química, né? E aí, devido à mudança no nosso estilo de vida, principalmente ali a partir da Revolução Industrial, aumentou muito a nossa exposição humana, né, e ambiental a esses agentes mutagênicos chamados da categoria de agentes mutagênicos químicos, né, principalmente a partir das substâncias que não eram encontradas na natureza e que passaram a ser consumidas ou ter contato com populações humanas a partir da sua produção industrial. O acúmulo, né, da exposição a esses agentes, a exposição frequente, né, por um longo período, aumenta o risco, né, do desenvolvimento de neoplasias, que nada mais é do que um escape, né, uma alteração no padrão de divisão e proliferação celular. Então, as células do nosso corpo, elas passam por processos de divisão e proliferação, mas sob controle do nosso sistema biológico. Porém, quando algumas dessas células escapam a esse controle e regulação natural de crescimento e divisão celular, dizemos que houve uma neoplasia, né? Um novo padrão de divisão e de proliferação celular. Quando essas neoplasias são decorrentes da exposição frequente a essas substâncias mutagênicas e carcinogênicas, ou também a uma exposição frequente a substâncias capazes de gerar regulações epigenéticas que alteram e muito a proliferação celular, o mecanismo de reparo e a apoptose, nós podemos ter uma neoplasia do tipo maligna, que nada mais é do que o próprio câncer, né? E a partir daí gerar as características morfofisiológicas celulares que caracterizam a doença, como por exemplo desdiferenciação, né? Então, quando uma célula maligna resultante desse acúmulo de danos genéticos associados ali a algumas regulações epigenéticas que favorecem esse descontrole e a neoplasia, essa célula alterada, né, e, portanto maligna, ela perde ali as características de especialização celular próprias daquele determinado tecido, né? E em seguida ali ocorrem alterações na própria membrana celular, como por exemplo a bicamada lipídica se torna mais insaturada, né? O processo de insaturação resultante ali de uma alteração bioquímica nas moléculas lipídicas da membrana vão alterar ali também a quantidade de colesterol presente nessa membrana, aumentando a fluidez da bicamada lipídica. Uma bicamada lipídica mais fluida vai permitir uma entrada e saída de substâncias ao longo dessa célula alterada em maior quantidade e numa frequência muito mais rápida, né? E isso favorece o tumor, uma vez que é uma célula que o metabolismo é muito acelerado, está em constante síntese, né, de matéria biológica e ao mesmo tempo necessitando de mais componentes biológicos, principalmente os orgânicos, e também de energia, já que o aumento das atividades metabólicas dentro de uma célula alterada, né, e depois no próprio tumor, gera ali uma demanda energética e de matéria e biomatéria. Altera-se também o processo de divisão celular e expressão gênica, que torna-se uma divisão celular mais agressiva, né? Processos constantes de divisão celular e também de aumento na expressão
de alguns genes, principalmente aqueles relacionados com o aumento na proliferação celular, né, os chamados oncogenes, e também de genes que venham a atender essa necessidade energética e de componentes das células cancerígenas, né? Por exemplo, para a produção ali de novos vasos sanguíneos, então o processo de angiogênese relacionado com o câncer, né? E por fim, toda essa alteração metabólica decorrente das alterações morfofisiológicas que caracterizam o câncer vai também gerar ali uma ligação entre o próprio tumor, né, e o sistema linfático, para que a partir dali células migrem para outros pontos do corpo, né, gerando ali o processo de metástase, que é o estágio mais final, né, e mais perigoso da doença, que é a fase em que ela passa, né, do estágio invasivo para o estágio evasivo da doença. E em relação às condições, né, que favorecem ou aumentam o risco ali no indivíduo e na população do surgimento do câncer, é sempre importante destacar a predisposição genética, né, uma vez que o câncer é uma doença de origem genética, decorrente ali, como eu mencionei, do acúmulo de danos genéticos e também de regulações epigenéticas. Então é sempre importante falar dessa predisposição, mas a predisposição genética por si só não é suficiente ainda para gerar a doença, né? É preciso que ocorra uma exposição ocupacional, né, ou ambiental, àqueles agentes que eu mencionei anteriormente, né, e eu chamei de agentes mutagênicos, que dependendo aí então da região do DNA que essas mutações aconteçam, eles podem sim também serem carcinogênicos, se afetarem ali os genes que controlam o mecanismo de proliferação celular, né, que são ali os supressores de tumor e os proto-oncogenes, mas que afetem também ali regiões responsáveis pela expressão de genes que controlem ali o mecanismo de reparo, assim como também mutações que diminuam a sinalização para processos de apoptose, por exemplo, né, tão fundamental para o descarte de células geneticamente alteradas ou danificadas, né? Além da predisposição genética e da exposição a mutagênicos, ocorre o próprio processo de ativação de proto-oncogenes em oncogenes, né, que são ali ditos genes do câncer, pelo fato de que eles sinalizam para que uma célula geneticamente alterada comece a se dividir, a se proliferar em grande quantidade, escapando aquele processo de regulação do crescimento natural e, portanto, gerando ali a neoplasia, né? Porém, esse processo não é tão rápido assim, porque apesar da ativação dos proto-oncogenes, ainda existem ali atuando na célula os supressores de tumor, que são os genes que controlam ali uma maquinaria proteica para que a célula não se divida mais do que o necessário. Então, dentro desse estágio aqui da carcinogênese, além da ativação de proto-oncogenes para que mande, né, ou que lidere ali uma maquinaria proteica que vai gerar uma proliferação celular, é necessário o acúmulo de mais mutações ou de mais regulações epigenéticas para o silenciamento dos supressores de tumor. Então perceba que no processo de carcinogênese, né, existem ali rotas bioquímicas duplas para que ativem os proto-oncogenes e silenciem os supressores de tumor. Após passar esse estágio aqui, ocorre um crescimento acelerado, né, que caracteriza ali a neoplasia. Plasia, divisão celular, novo modo de divisão celular. Que novo modo é esse? Um modo de crescimento acelerado e proliferação celular descontrolada, destoando ali do próprio tecido,
onde se está a célula maligna, tá? E, consequentemente, né, lembrando das alterações morfofisiológicas citadas no slide anterior, chega-se até o estágio de metástase, é o estágio mais evasivo e agressivo da doença, porque aí células malignas se deslocam, né, principalmente ali através do sistema linfático, por diversas partes do corpo, iniciando mais um ciclo de tumoração. Bom, eu mencionei, né, também há pouco, que além da questão do acúmulo de danos genéticos em células, em genes relacionados com proliferação, mecanismo de reparo e apoptose, ocorre também a regulação epigenética. Né? E o que seria então essa regulação epigenética? É o que a gente vai conversar um pouco a partir de agora. Né? Então, epigenética são alterações herdáveis na expressão gênica, sem modificações na sequência de base de DNA. Então, isso aqui já é um diferencial em relação às mutações. Tá? Então, as mutações são mecanismos que participam do aumento do risco do câncer, quando essas mutações são também carcinogênicas, só que as mutações são alterações do material genético não reparadas e não descartadas e transmitidas para células filhas. Já a regulação epigenética são alterações herdáveis também, porém sem que haja alteração na estrutura do gene, tá? Podendo também ser reversível, ao contrário das mutações, né? Que não sendo reparadas e nem descartadas, acabam sendo passadas e são irreversíveis. O processo de epigenética aí vai se dar quando compostos externos ao DNA vai se ligar a regiões específicas do nosso material genético, alterando ali a expressão daquela informação genética carregada por aquele ponto, né? Como a gente vê aqui, né, em uma base nitrogenada, a ligação de um radical metil, né, gerando o processo de metilação. A metilação que é uma das regulações epigenéticas mais comuns e que leva ao silenciamento daquele gene, ao contrário da acetilação, que leva à ativação gênica. Então, dependendo da região do DNA que está sofrendo metilação ou acetilação, nós vamos ter ali um silenciamento ou uma ativação daquele gene, fazendo com que uma informação biológica seja geneticamente armazenada ou geneticamente ativada. Tá? E é do resultado dessa dinâmica de ativação ou silenciamento gênico que algumas doenças podem surgir, né, na nossa espécie. Então, ainda sobre esse conceito de epigenética, podemos dizer que é qualquer atividade reguladora de genes que não envolve mudanças na sequência do DNA, visto que é algo externo ao DNA, tá? Não altera o nosso código genético e que pode persistir por uma ou mais gerações. Então, isso também é muito recente, a ideia de que a regulação epigenética pode ser herdada também. Nós costumamos falar, além de regulação epigenética, usamos o termo fenômenos epigenéticos ou mecanismos epigenéticos, que acabam tendo o mesmo conceito, né? São alterações na mudança de expressão de um gene. Então, portanto, você altera a expressão daquele gene, ou ativando ou silenciando, né? Inativando ele, e consequentemente aquela proteína que iria ser produzida, ou aquele complexo proteico que iria ser produzido a partir daquele gene, ela deixa de ser sintetizado naquele momento, ou de repente um gene que seria importante que estivesse silenciado passa a ser ativado e de repente determinadas proteínas que não seriam benéficas para o nosso funcionamento, para a nossa homeostasia, né? Nosso equilíbrio interno dinâmico e estático, essas proteínas possam ser ativadas. Tá? Então, como eu mencionei, são alterações na mudança de expressão de um gene, sem modificações na sequência de base do DNA.
sendo que essas regulações epigenéticas podem acontecer a nível pontual, como eu mencionei, mas também a nível de cromossomos, a partir ali do complexo de histonas, né? Você provocando compactação ou descompactação da cromatina a partir das histonas também pode afetar um número maior de genes, por se tratar de cromossomo, e consequentemente também você gerar consequências para a célula e o organismo. Entre os diversos mecanismos epigenéticos, sempre se destaca mais ali o processo de metilação pontual do DNA ou alterações nas próprias histonas, né? Nesse caso aqui, como as histonas têm um papel fundamental para a compactação da cromatina, e a cromatina é uma macromolécula, então você que tem várias sequências gênicas dentro dela, ao interferir na compactação da cromatina ou descompactação, a regulação epigenética acaba afetando aí uma quantidade maior de genes, né? E consequentemente é um tipo de regulação epigenética que passa a ter uma importância grande nas doenças mais complexas, né? Principalmente as chamadas crônico-degenerativas, como é o próprio câncer. E aqui, né, vamos falar agora, mostrar alguns exemplos desses mecanismos epigenéticos, e nós temos aqui o processo de metilação, que pode ocorrer, que leva ao silenciamento, né? Então, um radical metil gera o que nós chamamos de metilação e ele silencia. Esse silenciamento pode acontecer quando a metilação ocorre na região promotora ou então no próprio gene funcional. Já o processo de compactação e descompactação das histonas envolve ali uma diversificação maior desses mecanismos, como por exemplo a acetilação. A acetilação gera um efeito contrário à metilação, tá? Então a acetilação vai estimular a ativação e expressão gênica de uma determinada região. A metilação já é o contrário, ela já vai levar ao silenciamento. Além desses dois, que são os mais comuns, vai acontecer também o processo de butinilação, fosforilação, ubiquitinação, né? E entre outros. Então, ao final, quando se trata de histonas, o processo de regulação epigenética vai envolver lá a compactação ou descompactação da cromatina, levando à ativação ou desativação de genes, tá? O processo de metilação estabelece-se de maneira mais comum em regiões ricas em ligação citosina-guanina, né? Então aqui nesse caso nós temos uma sequência de DNA correspondente ali a um gene, e aí existem aqui 3 pontos de metilação, tá? E aí esses pontos fazem com que a maquinaria proteica de transcrição ela não consiga se ligar. E aí, sem transcrição gênica, consequentemente, não vai ocorrer a expressão proteica, tá? Então, a fita de DNA, né, que deveria estar, a que fica aguardando ali todo aquele processo de maquinaria de transcrição, ele acaba ficando incapacitado de se ligar a essa maquinaria para a transcrição, pelo fato de que há uma ligação externa dos radicais metis, impedindo esses pontos de ligação, tá? Então aqui o resultado do processo de metilação do DNA é o próprio silenciamento dos genes através da inibição direta ou indireta da ligação dos fatores de transcrição devido ao próprio processo de metilação. E aqui o que eu falei, tá? Uma sequência aqui sendo transcrita pela maquinaria de transcrição, e nesse caso aqui a maquinaria de transcrição não consegue se ligar a fita pelo fato da presença da metilação em regiões, né, ricas aqui em guanina e citosina, tá? Por isso que eu enfatizei, né, que
o processo de metilação está associado ao silenciamento gênico, uma vez que ele impede o processo de transcrição e, consequentemente, que aquela informação genética armazenada naquele gene seja expressa ou traduzida em forma de uma proteína. Já em relação às alterações que ocorrem nas histonas, ocorre também o processo de metilação e o processo de acetilação. Então, nós temos aqui, nesse caso, uma compactação normal, uma descompactação normal aqui da cromatina, formando complexo aqui com os histonas. Então, nessa região aqui, tem-se uma ativação gênica, né? Então, o processo aqui é o de transcrição para posterior tradução. E nesse segundo momento aqui, uma hiperacetilação, então radicais, né, se ligam, acetil se ligam aqui à cromatina e às histonas, provocando aqui, mantendo aqui uma transcrição. Porém, o radical metil impede a transcrição, então gera o silenciamento dessa sequência aqui, tá? Então, a acetilação estimula a síntese proteica, metilação silencia, porque impede a transcrição. E o resultado dessa dinâmica, acetilação versus metilação no nosso material genético, vai influenciar os fenótipos que estão ativos em nós naquele momento, principalmente no que diz respeito às doenças mais complexas, né? Essas que eu mencionei como sendo crônico-degenerativas, que são essas doenças mais que se dá um destaque maior no mundo contemporâneo, né? Além do câncer, doenças autoimunes, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, tá? Dislipidemias importantes. Então, essas doenças associadas ao estilo de vida, porque o estilo de vida, de alguma forma, quando não é saudável, influencia esses mecanismos epigenéticos, fazendo com que os mesmos aumentem ali as probabilidades de que predisposições genéticas a determinadas doenças acabem sendo expressas. Ainda sobre as histonas, né, determinam os mecanismos epigenéticos determinam o grau de condensação da cromatina, o que leva à repressão da transcrição. Se você contrai a cromatina, silencia a expressão. Se descontrai, você ativa a expressão gênica. A interação entre os mecanismos epigenéticos e essa compactação da cromatina ou condensação depende muito do tipo de grupo de epigenético que está se ligando. Então, alguns eventos epigenéticos já conhecidos, processo de acetilação, metilação, fosforilação, ubiquitinação, ribosilação, são exemplos de ligações de compostos que se ligam à nossa cromatina através das histonas e que interferem na condensação da cromatina ou descondensação e, consequentemente, afetam a expressão gênica de uma grande quantidade de genes. Um outro mecanismo também epigenético que se conhece é o imprinting, né? O imprinting quer dizer marcação. Então, por algum motivo, há uma regulação epigenética na qual se marca regiões específicas de um determinado cromossomo, fazendo com que aquele gene sejam expressos ou não expressos. Então, o imprinting gênico é uma ativação ou inativação da expressão de um certo gene ou de um conjunto de genes de acordo com a marcação. Então, por exemplo, você pode ter um imprinting em um gene presente no cromossomo paterno e uma ativação do mesmo alelo do outro alelo no cromossomo materno, né? Então, seria um silenciamento de uma sequência de genes ou de um gene específico em um cromossomo, alterando também ali os fenótipos do indivíduo, né? Principalmente os fenótipos mais complexos. Então, quando você tem um par de alelos, apenas um dos dois alelos será expresso, enquanto o outro será silenciado. Então, a marcação, o imprinting é uma marcação que pode silenciar aquela região gênica.
Como é um processo epigenético, o mesmo, né, não altera a sequência de DNA e pode ser reversível. Mas enquanto houver ali o mecanismo epigenético ativo de marcação e silenciamento, aquele gene não vai ser expresso. Um outro mecanismo epigenético importante, e aí principalmente quando se fala de câncer, é o microRNA, né, que são pequenas sequências de RNAs capazes de alterar, influenciar a transcrição gênica. Então, essa pequena sequência, né, de RNA pode agir reprimindo o processo de transcrição, né, pois ele leva ali a degradação do RNA mensageiro, impedindo então que uma determinada proteína seja expressa. Tá? Então, os microRNAs são pequenas regiões, né, de RNAs, pequenas moléculas, né, micromoléculas de RNAs endógenos, fita simples, portanto, não codificadores de proteína. Então, são microsequências de ácido nucleico que têm essa função de regulação da transcrição, mas eles não carregam informação para serem convertidas em proteínas, tá? O que se sabe é que esses microRNAs são importantes para a regulação epigenética ligadas a processos pós-transcricionais, então potentes reguladores pós-transcricionais, participam ali principalmente de funções relacionadas à proliferação celular, diferenciação, mecanismo de apoptose e carcinogênese, sendo no caso da carcinogênese tendo um papel duplo. Por quê? Porque os microRNAs vão realizar regulações epigenéticas que vão favorecer a oncogênese, né? O processo de desenvolvimento e ativação dos proto-oncogenes em oncogenes, e vão silenciar e inativar ali os supressores de tumor. Então vejam que os microRNAs são importantíssimos para o desenvolvimento do câncer, porque eles atuam em regiões nas quais as células cancerígenas sofrem alterações morfofisiológicas, fogem do mecanismo de proliferação, de controle de proliferação, caracterizando a neoplasia, passam por o processo de desdiferenciação, se diferenciando ali da célula e das especializações da célula do tecido no qual se encontra, escapa o mecanismo de morte celular programada, que é a apoptose, e continua se dividindo ao longo das gerações e passando para as células filhas esses danos genéticos acumulados e também as regulações epigenéticas, até se envolver no processo de carcinogênese, né, hipermetilando ali os genes supressores de tumor. E hipermetilar significa o quê? Aumentar a metilação, e metilação silencia. Então, hipermetilação é um hipersilenciamento dos genes de supressão tumoral, e ao mesmo tempo que hipometila, diminui a metilação global dos proto-oncogenes, ou seja, diminui o silenciamento global dos genes proto-oncogenes, que serão ativados e se em algum momento passarão a ser chamados de oncogenes, né? Que são os genes do câncer, que sinalizarão bioquimicamente para que a célula maligna se divida rapidamente, aumentando o tumor. Tá? Então aqui a via dupla, né, de influência dos microRNAs, gerando ali o processo de hipometilação global dos proto-oncogenes, fazendo com que aumente a instabilidade genética e ocorra ativação de oncogenes, e uma hipermetilação de ilhas, né, ricas ali em citosina e guanina, provocando o quê? Uma inativação de genes supressores de tumor e uma inativação de genes de reparo, favorecendo assim o câncer. Tá? O que foi descoberto é que, por exemplo, esses microRNAs, quando estão ativos, geram ali uma diminuição de até 70% na expressão e síntese de supressores de tumor. E é importante também detectar que os genes que carregam a informação para a síntese de microRNAs estão localizados geralmente em regiões onde ocorreram ali grandes deleções de genes, de DNA, amplificação, mutação
ou metilação, ou seja, o estilo de vida, de alguma maneira, estilo de vida não saudável, né, que favorece ali o desenvolvimento de câncer, gera ali alterações genéticas, e essas regiões de alteração genética aumentam a expressão dos microRNAs que vão lá para a carcinogênese, dificultar a ação dos supressores de tumor e ativar os oncogenes, fazendo com que esse tumor se torne ainda mais agressivo. Tá? Mas, porém, né, como os estudos epigenéticos não são importantes só para identificar como o câncer se desenvolve, mas é importante também do ponto de vista de terapia, tratamentos. Então, há pesquisas já visando aí o uso dos microRNAs também como um método de terapia epigenética para, por exemplo, regular enzimas envolvidas na metilação do DNA de genes supressores, como nesse caso aqui, né, de células AMLs, onde a introdução de microRNAs causou perda da expressão de um oncogene e a reativação do P16, que é um dos supressores de tumor mais importantes. Nesse outro exemplo aqui, foi-se utilizado uma família de microRNAs e que foi capaz de causar uma desmetilação de supressores de tumor. Então, uma linhagem de câncer de pulmão, no qual se introduziu famílias de microRNAs, causou uma desmetilação de promotores de genes supressores de tumor, levando a uma perda da tumorigenicidade. Então, é importante também, tá? Então, portanto, né, para a gente finalizar, a compreensão dos mecanismos epigenéticos pode contribuir para o desenvolvimento de novas formas de tratamento, assim como a análise epigenética permite identificar a presença de variações não genéticas que podem ter relação com o surgimento e crescimento de câncer e, por fim, além disso, evidências de que algumas alterações são reversíveis têm levado a cada vez mais estudos voltados para o modelo epigenético que ajudam a compreender a biologia do câncer, né? Então, aquilo que eu disse, uma maior compreensão do processo de carcinogênese, mas também de futuras terapias contra a doença, né? Então, só relembrando aqui que nós iniciamos falando do processo de carcinogênese, depois o conceito do câncer e da relação deste com a exposição ocupacional e ambiental a diversos agentes mutagênicos, até o processo ali de alterações que caracteriza a neoplasia e que caracteriza-se morfofisiologicamente e patologicamente o câncer, e por fim, né, das regulações externas ao DNA reversíveis, que são os mecanismos epigenéticos, e sua relação com o câncer, tá? Então, era isso. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela presença. Até mais.